Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós falaremos a respeito do tópico 2 do conteúdo programático aí de assistente de administração, que é noções das funções administrativas. É o famoso PODC, Planejamento, Organização, Direção e Controle. Você que vai fazer aí o FR, Rondonópolis, o FCAT, Catalão, o FDPAR, Delta do Parnaíba, no Piauí, ou as duas do Tocantins, o FNT, Norte do Tocantins, ou o FT, todo mundo precisa estudar essas matérias aqui de assistente em administração. Tá? Esse aqui é o conteúdo da parte específica, serão 20 questões de peso 3, então não dá para negligenciar. E é um ponto da matéria que cai toda a prova da UFG. A gente vai resolver questões aqui ao final. Eu separei algumas questões, vou resolver só questão de 2023, tá? Questões recentíssimas, para vocês verem o tanto que esse assunto a UFG gosta. E vai estar na prova de vocês aí, que vão fazer no dia 19 de novembro. Então, não vacila. Outra coisa, as inscrições abriram hoje. Então, já faz sua inscrição, não perde tempo, tá? Vamos aproveitar aí. Se você não tem grana para pagar, pelo menos deixa a inscrição pronta. Porque aí depois você faz o pagamento do boleto. Ou se você faz jus à isenção, solicita a isenção, tá bom? Eu tenho um curso dedicado aqui para esse concurso, tanto para legislação quanto para conhecimentos específicos. Então, grande parte desse conteúdo aqui já está gravado. Então, eu já tenho vários alunos que estão estudando comigo, sobretudo aí da UFDPAR. Então, vocês vão ter acesso aí às videoaulas, quando for relacionado à lei, igual a legislação, tem as leis com as marcações, algumas têm alguns resumos, tem listas de questões, sobretudo da própria banca UFG, tá? E assim, o meu material é bem nichado, tá, pessoal? É dedicado mesmo para a banca Instituto Verbena, que é o UFG, beleza? Então, realmente é um material bem bacana. Eu desenvolvi ele para concursos recentes do Instituto Verbena, que foram o UFG e IF Goiano. Tive vários alunos aprovados. Então, assim, é um material que vale a pena. Então, eu estou deixando na descrição aí o meu WhatsApp para você entrar em contato comigo. E aí, se você quiser adquirir o meu curso, tá bom? Vamos lá, então. E aí, eu vou gravar algumas aulas gratuitas. Eu já gravei a aula aqui do tópico 1, Conceitos Básicos de Administração, já está disponível aí no canal. E agora eu vou gravar sobre essas funções administrativas. Bom, pessoal, esse assunto ele é bem tranquilo, bem fácil, mas tem algumas pegadinhas que é importante vocês ficarem atentos e atentas. Vamos lá, então. Vamos começar aqui falando sobre o PODC, que essa parte de funções administrativas é uma parte bem introdutória da administração. Isso aqui nada mais é do que o processo administrativo. O que é um processo? Um processo é uma sequência de atividades, né, que tem um começo, um meio e um fim, perfeito? Então, esse processo ele se dá dessa forma, né? Você planeja, depois organiza, depois tem a direção e depois o controle. E aí depois ele continua, tá vendo? Então, as organizações, pessoal, elas estão constantemente planejando, organizando, dirigindo e controlando. Isso daqui é um ciclo básico de um funcionamento de qualquer organização, seja ela de grande porte ou de pequeno porte, seja público ou privado, toda organização precisa de ter planejamento, tá? E essas outras funções administrativas. Então é isso, ok? Então são ferramentas da administração que visa coordenar esforços das pessoas em uma organização para alcançar objetivos. Então, qual que é o fundamento disso aqui? É alcançar os objetivos organizacionais. Então ele é composto por 4 funções. Quais são elas? Planejamento, organização, direção e controle. Então, para você memorizar, você usa o mnemônico PODC. Tá? PODC é o mnemônico utilizado aí. Bom, vamos lá então. O planejamento é a primeira função administrativa. Ela é responsável pelo quê? Então, ela tem a função de definir objetivos, estabelecer metas e desenvolver estratégias para alcançá-los. O planejamento é uma atividade contínua e deve ser realizado em todos os níveis da organização. Então, seja no nível de cúpula, a gente até estudou na aula passada, né, que a gente tem aqui, por exemplo, a alta cúpula, e aí você tem os níveis intermediários e o nível operacional, perfeito? Então, em todos os níveis da organização, você precisa ter planejamento. E aí a gente estudou também o planejamento estratégico, tático e operacional. Isso aí já está lá na aula 1, conceitos básicos.
mas aqui é de um modo mais genérico. Então, planejamento é isso, é você definir os objetivos, as metas, desenvolver as estratégias. Lembra quando a gente falou? Definir missão, visão, valores? Isso tudo é definido no planejamento, né? Definir quais são as estratégias, quais serão as ações a serem implementadas. De repente, se acontecer uma mudança no mercado, entrar um concorrente novo, de repente se o governo muda uma alíquota de um imposto, enfim, você precisa se planejar para coisas que podem acontecer, tá? Então você tem que se antecipar. Planejar é isso, é você se antecipar a alguns eventos aí que podem ocorrer, tá bom? Então ele é importante porque permite que a organização se antecipe a possíveis problemas e tomem decisões mais informadas. Organização é a segunda função do processo, tá? Qual que é a função dela? É definir a estrutura da organização e alocar recursos. É muito comum as bancas utilizarem esse termo, alocar recursos. Então, falou em alocação de recursos, isso é feito na etapa de organização, para atingir os objetivos estabelecidos no planejamento. Então, a organização envolve a criação de cargos, definição de responsabilidades e a distribuição das tarefas. Inclusive, pessoal, na próxima aula a gente vai estudar um ponto que é muito importante, que é esse aqui, ó, conceitos básicos de organização, sistemas e métodos, conhecido aí como OSM. Esse OSM, tudo que está no OSM tem a ver com organização, tá? Então, cadeia de comando, especialização, amplitude de controle, hierarquia, definição do organograma, tudo isso são atividades relacionadas à função de organização, perfeito? Então, a gente vai estudar isso daí lá no OSM. Então tá aí. Além disso, a organização também envolve a criação de canais de comunicação para garantir a coordenação das atividades. A terceira função é a direção. O que é a direção? Direção tem a ver com liderar, motivar, supervisionar as pessoas na organização para que possam alcançar os objetivos estabelecidos. Então, é quando, por exemplo, existe lá a figura do chefe, né? Ou do líder, melhor dizendo, ele vai dar todas as diretrizes, ele vai coordenar a equipe, ele vai direcionar, ele vai comunicar, ele vai dar o norte para que sejam alcançados os objetivos organizacionais. Então, uma organização bem gerida, ela precisa ter direção, tá? Então, a motivação, ela passa por isso, né? Então, você está o tempo todo ali deixando as pessoas mais motivadas, mais felizes no ambiente de trabalho, engajadas com o que a organização está buscando e com os objetivos pessoais da pessoa também, tá? Oferecer recompensa para essas pessoas, né? Então, tudo isso está na função direção. Então, a direção envolve a comunicação clara das expectativas, definição de metas individuais, o feedback regular, né? Então, tem a figura lá do supervisor, ele vai estar ali monitorando se você está fazendo a sua atividade de forma correta, vai te dar um feedback, apontar sugestões de melhoria, essas coisas. Além disso, a direção também envolve a criação de um ambiente de trabalho positivo e a gestão de conflitos. Exatamente. Então, o líder ele vai mediar conflitos, ele vai ter essa incumbência de realmente proporcionar um clima organizacional bacana. E por fim, controle. O que é o controle? É a última função do processo administrativo. É responsável por monitorar o desempenho da organização e garantir que os objetivos sejam alcançados de acordo com o planejamento estabelecido. Então, você planeja, você define lá, eu quero atingir esse objetivo. Beleza. Em qual etapa a gente vai verificar se esses objetivos foram alcançados? É no controle. Então, lá no controle, você vai averiguar se o que você estava buscando aconteceu ou não. E quais são as medidas corretivas que você tem que aplicar, né? Fazer uma correção de rumo. Então, é essa a função do controle. Então, o controle envolve a comparação dos resultados reais com as metas estabelecidas e a tomada de medidas corretivas, caso necessário. Além disso, o controle também envolve a criação de indicadores de desempenho para medir o progresso da organização. Lembra quando a gente falou do BSC na aula passada? Do Balanced Scorecard? Então,
No Balanced Scorecard, a gente define os indicadores de desempenho. Você lembra? Quais são eles? Perspectiva dos clientes, dos processos internos, aprendizado e crescimento, tá? Então, tudo isso são indicadores, e a perspectiva financeira, óbvio, né? Perspectiva financeira, clientes, processos internos, aprendizado e crescimento. E aí você verifica lá indicadores, objetivos e metas, tá? Então, é uma função de controle, né? Verificar se a organização está atingindo os seus objetivos. Então, aqui um resumo para consolidar tudo que a gente falou nessa aula, né? Então, planejamento. Você define a missão, formula os objetivos, define os planos para alcançar os objetivos, programar as atividades. Organização, dividir o trabalho, designar atividades, agrupar atividades, órgãos, alocar recursos, definir autoridade e responsabilidade. Direção, designar pessoas, coordenar, comunicar, motivar, liderar, orientar. E o controle, definir os padrões de qualidade, os padrões de desempenho esperados, monitorar o desempenho, ou seja, verificar ali se você está atingindo os seus objetivos, avaliar e tomar ações corretivas. Perfeito? Para finalizar essa aula teórica, depois a gente resolver questões, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte detalhe. Existe na verdade, essas funções administrativas que a gente estudou, ela é uma decorrência da teoria neoclássica da administração, que é uma teoria mais moderna. Ela foi criada a partir de uma outra que surgiu antes, que é do Fayol, que é no caso a teoria clássica de administração. Na teoria clássica da administração do Fayol, essas funções esse PODC aí, tá? Antes ela se chamava POC3, é o mnemônico, POC3 ou POCCC, tá? Que é o seguinte, as funções eram planejamento, organização, comando, coordenação e controle. Perfeito? Então, era diferente. Essas duas aqui, ó, comando e coordenação, é a atual direção. Perfeito? Então, hoje, você junta as duas e vira direção. E por que eu estou chamando sua atenção para isso? Porque pode ser que a banca de vocês cobre, pessoal, e é possível que isso aconteça, tá? Então, se ela te perguntar assim, quais são as funções administrativas do Fayol ou da teoria clássica? É POC3, planejamento, organização, comando, coordenação e controle. E vai ter uma alternativa lá, planejamento, organização, direção e controle. Pelo amor de Deus, não erre isso. Se falar teoria clássica, é o POC3. Se falar teoria neoclássica, é o PODC. Tá bom? Não confundam isso aqui, porque pode cair na sua prova, tá? Então é isso. Qual que é a diferença entre comandar e coordenar nesse caso, tá? Então, comandar seria dirigir e orientar o pessoal, tá? E a coordenação é ligar e harmonizar todos os atos e todos os esforços coletivos, tá? Então essa é a diferença. Eu não acho que a banca vai no detalhe de cada uma delas, mas isso aqui é só para vocês entenderem mesmo. O mais importante é vocês gravarem que na teoria clássica do Fayol é comandar e coordenar, ao invés de direção, tá bom? É só isso. Bom, vamos resolver questões agora. Como eu falei, isso aqui só vou resolver questão de 2023, hein? Coisa recente, tá? Vamos lá, olha só. Questão 1. Caiu aqui na UFG, tá? Essa foi para esse concurso, inclusive, que a gente trabalhou durante quando eu elaborei esse curso. Então, vamos lá, olha só. Leia o texto a seguir. Envolve a divisão do trabalho, o arranjo e a distribuição de tarefas. Pessoal, parou por aqui. Se você estudou, prestou atenção na aula, você já sabe a resposta. Só com isso aqui, ó. Por isso que eu vou dar algumas dicas para vocês da banca UFG. Quando vocês estiverem na prova, sublinhem tudo que for palavra-chave que vai matar a questão. Porque são palavras que vão matar a questão, tá? São pequenas palavras. Palavra-chave. Então, falou em divisão do trabalho, arranjo e distribuição de tarefas, acabou, tá? Aqui você já tem que saber a resposta, tá? E a resposta para esse caso é organização, beleza, pessoal? Então, eu falei para vocês que lá na matéria de OSM, a gente estuda muito de distribuição das tarefas, distribuição das responsabilidades, enfim, o organograma, fluxograma, tudo isso é definido lá no OSM, aqui, ó,
Nesse resumo aqui, ó, já dá para a gente ter uma noção. Ó. Dividir o trabalho, etc, tá? Então, essa questão aqui, questão 1, é letra D, organização. Questão 2, caiu na Prefeitura de Santa Helena. Leia o texto a seguir. Caracteriza-se como sendo o processo racional para a tomada de decisão a fim de selecionar e implementar um conjunto de ações que possibilitarão, a partir de uma situação atual, alcançar uma situação futura desejada. Isso aqui você já sabe responder essa questão, tá? Se você estudou, você já sabe. Falou em... Você tá numa situação X, você quer alcançar uma situação Y. Vamos supor que você hoje quer passar num concurso público aí, que você vai fazer da universidade. Você quer alcançar esse objetivo, quer passar no concurso. O que você tem que fazer? Você tem que se planejar, né? Você tem que se planejar. Pô, eu tenho que estudar isso, aquilo, fazer aquilo que eu falo, né? Verticalizar o conteúdo programático, ver o que você precisa estudar, ver o que você tá ruim, o que você precisa melhorar, né? Então, isso é definido na etapa de planejamento, beleza? Então, essa questão aqui, letra 2, é letra B, tá? A partir da situação atual, alcançar uma situação futura desejada. É uma visão, né? Você está vendo lá na frente aonde você quer chegar. Isso é definido no planejamento. Questão 3. Prefeitura de Morrinhos. A função da administração que proporciona um rumo à organização e estabelece as bases para as demais funções administrativas é muito tranquila essa questão, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Um rumo, né? Onde você quer chegar, né? Mesma coisa. Estabelece as bases, né? Pô, então se é a base, então é a primeira função administrativa. Então, a banca foi muito boazinha. Essa questão aqui, gabarito, letra D de dado, planejamento. Questão 4. Prefeitura de Morrinhos também. Especialização do trabalho parou por aqui, né? Eu falei para vocês, se envolver OSM, de cara você já vai na organização, nem bate cabeça com a questão, tá? Especialização do trabalho, cadeia de comando, amplitude de controle, departamentalização, tudo isso aqui a gente estuda no OSM, tá? Então não precisa nem ter dúvida, já vai direto, vai para o abraço, letra B, organização. Questão 5. Proporcionar senso de direção, focalizar esforços, maximizar a eficiência e reduzir o impacto do ambiente são vantagens e benefícios de qual função da administração. Pessoal, essa daqui para mim, das que a gente vai resolver 8, tá? Para mim essa aqui foi a questão mais difícil da prova. Porque talvez você vá olhar essa direção aqui e já querer ser induzido a marcar a letra B, né? Só que não, pessoal, não é. Aqui, essa questão tem muito mais a ver com o seguinte, senso de direção, ou seja, aonde você quer chegar, tá? Direção é você saber exatamente o caminho, como que você vai chegar no objetivo que você quer, entende? Então, quando você fala em proporcionar senso de direção, é você proporcionar uma visão clara de onde você quer chegar, perfeito? Então, isso tem mais a ver com planejamento, ok? Planejamento. Esse foi o gabarito que a banca deu, letra C de casa. Eu achei essa questão um pouco complicada, porque ainda tem esse focalizar esforços, maximizar a eficiência, reduzir o impacto do ambiente, mas assim, vai ter questão difícil na sua prova, não tenha dúvidas disso, tá? Vai ter questão polêmica, a banca vai dar gabarito que você vai torcer o nariz, você vai olhar e falar, mas como assim e tal? Não se preocupe. É padrão da UFG colocar algumas questõezinhas mais capciosas, mas essas questões não vão fazer tanta diferença para você às vezes na prova. Lógico, todo o resto você tem que acertar. Agora, questão muito difícil, que todo mundo vai ter dificuldade, essas aí são questões assim realmente só para a banca poder falar que todo mundo errou mesmo, tá? Porque no final não vai mudar muita coisa, beleza? Você tem que se preocupar com as questões que você pode acertar, tá? Não se preocupe com essas que são completamente fora da curva, tá? Mas se você observasse e tivesse esse raciocínio que eu fiz aqui com vocês agora, né, de analisar o proporcionar senso de direção, você conseguiria acertar aí na letra C, planejamento, tá? Questão 6. A função da administração responsável pela distribuição de tarefas. Cara, ficou fácil, né? Ficou fácil. Esse esqueminha aqui, ó,
Inclusive, se você for meu aluno ou minha aluna, você vai ter acesso, tá? Isso aqui eu só deixo para os meus alunos. Aqui vocês vão ter acesso só às videoaulas. Mas meus alunos vai ter isso aqui, vai ter as listas de questões, vai ter tudo, tá? Então, a organização, né? Então, ele falou aqui, ó, distribuição de tarefas. Isso aqui é definido na organização. A gente já viu isso aqui, bem tranquilo. Questão letra B de bola. Questão 7. Na teoria de administração, verificar se as atividades de pessoas, órgãos, departamentos ou setores estão sendo realizadas dentro de uma atuação proposta e seguindo a organização estabelecida do trabalho corresponde a. Então, foi o que a gente falou, né? Quando você verifica se os objetivos estão sendo alcançados, ou seja, dentro de uma atuação proposta, dentro de um planejamento proposto, isso você está fazendo um controle, perfeito? Então, você está observando, vendo se está tudo acontecendo mesmo, como é que está e tal. Isso é feito no controle. Então, gabarito aqui, letra A. E para finalizar, a questão 8. Em administração, aquilo que envolve mais do que querer algo e significa fazer planos, traçar metas e principalmente selecionar os meios para alcançar os objetivos então foi o que a gente falou, né? Fazer planos, traçar metas, isso aí está no planejamento. Questão letra C de casa. Foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Gostou? Deixa o like, se inscrevam no canal, curta o vídeo, que é muito importante também. Caso vocês quiserem ser meus alunos ou minhas alunas aí, entre em contato comigo no WhatsApp, beleza? É isso, valeu, um abraço e até a próxima.